Boa tarde, muito boa tarde. Já estamos aqui de novo com mais um Ronda do Mercado. Esse nosso programa, onde trazemos diversos gráficos de ações, fazemos análise técnica deles em busca de alguma oportunidade de swing trade. Quem faz essas análises sou eu, Jorge Fila, analista CNPIP, e mais do que isso, né, sou um operador, trabalho com o mercado financeiro já há bastante tempo, desde que larguei minha carreira de engenharia para fazer isso. Gosto muito de mercado financeiro, sou apaixonado por isso, estudo muito, não só essa área de análise técnica, como o mercado de investimento, mercado financeiro como um todo, renda fixa, renda variável, né, investimentos em geral, e tenho várias certificações. Óbvio, né, que esse programa aqui vai ser focado em análise técnica e também focado em swing trade, ou seja, aquelas operações ali que são para durar alguns dias até alguns meses. Então, não é, claro, uma recomendação aqui daquelas ações que é para você carregar para o resto da vida. Aqui a gente vai tentar justamente tirar algum proveito maior num prazo médio aí, certo, pessoal? Bom, vamos já falar um pouco do dia de hoje, né? Hoje, dia 18 de agosto, né? Terça-feira, é mais um dia ruim para a nossa bolsa, né, pessoal? Se nós fôssemos pensar aqui, acho que eu tô tendo que mudar a abertura para vocês aqui, porque senão todo dia vocês vão vir aqui, vão olhar, vai ser a mesma coisa, né? Vão achar que é o mesmo programa que eu tô só fazendo o upload do mesmo vídeo todo dia aqui, porque todo dia que eu tô vindo aqui é mais um dia ruim para o nosso Ibovespa. A gente vê aqui que desde o início do mês a gente só teve quedas, né? Não teve nenhum dia que o nosso Ibovespa fechou positivo, certo, pessoal? É, Ontem a gente analisou com mais calma, né? Então, para quem ainda não sabe, segunda-feira a gente faz uma análise mais detalhada do nosso Ibovespa, e não só do nosso Ibovespa, bem como os outros índices setoriais que compõem o nosso Ibovespa, certo? É, Hoje eu vou só dar uma passadinha aqui de novo. Não temos muitas novidades, já garanto para vocês aqui, os outros índices aqui também, tá tudo muito ruim, não tá nada muito bom, tá, pessoal? Eu, por mais otimista que eu tente ser, o que eu seja, né, mais exigente que eu seja, a gente tem que admitir, né, que não tá muito bom. E começar a olhar um pouco mais também para a parte de vendas, né, também sempre com muito cuidado, como vocês bem sabem, operações aqui a gente tem que fazer é, para os dois lados, certo? Então, eu sempre, quando eu faço operações swing trade, nas minhas recomendações, que estão lá no site, que daqui a pouquinho vai estar aberto, hein, pessoal? Daqui a pouquinho, essa semana aí, acho que amanhã eu já vou conseguir colocar ali no ar para todo mundo aí, para quem quiser acessar, vai estar livre, vai estar liberado, claro, você vai ter que fazer o cadastro lá no site, mas que essas recomendações que estão lá, as recomendações que geralmente eu costumo fazer, eu tento ter para os dois lados, tanto de compra quanto de venda, porque a gente não pode esquecer que isso aqui é Brasil, é muito influenciado por política, por geopolítica, por um espirro de qualquer coisa que muda todo o sentido, muda todo o lado da nossa bolsa. E aí, se tu tá só, por exemplo, se eu tô só vendido, daqui a pouquinho vem uma notícia muito boa, acontece alguma coisa muito boa, o Ibovespa sobe muito e daqui a pouquinho estopa todas as posições que a gente tá, né? Então, sempre ter para os dois lados, sempre ter muito cuidado, sempre ter stop também, certo? Sempre ter uma gestão de risco bem feita, tá, pessoal? No meu site, tudo isso vai ter lá depois, se vocês olharem lá com calma, vai ter uma forma de fazer uma gestão de risco coerente, tá, pessoal? Você não precisa ser gênio, não precisa ser nada demais, é só seguir o que está lá que a gestão de risco já vai estar acoplada lá nas recomendações, certo, pessoal? Mas vamos lá. O que está acontecendo com o Ibovespa, né? Depois, a gente viu, né, que ele estava no movimento. Aqui eu vou trazer esse movimento mais amplo, porque é justamente o que importa para a gente, tá? Esse movimento aqui, deixa eu ver que ele vem do movimento forte de alta, certo? Lá de final de 2000, metade de 2025, que terminou aqui em abril, tá? Fazendo esse topo em abril. Aí começou a cair, fez um fundo aqui entre junho e julho, voltou a subir, fez um topo e agora perdeu o fundo anterior. Isso aqui que a gente está vendo aqui pode ser visto como um pivô de baixa, certo? Quando perde justamente esse fundo aqui, o que ele me diz? Que ele vai querer fazer um fundo mais embaixo de novo, e aí é justamente uma tendência, entramos numa tendência de baixa de um movimento um pouco mais amplo. Qual o ponto que eu vejo, tá, pessoal? Eu vejo talvez justamente essa tendência aqui lá do início de 2025, né? Que possa vir a segurar, tá? A gente vê aqui que depois que ele perdeu principalmente a média móvel de 200, né, deixa eu até trazer isso aqui que é legal, tá? Para ver que essas coisas mágicas aqui também funcionam um pouco, né? Aqui apaguei tudo, agora a gente pode trazer de novo. A gente vê aqui, olha como ele volta, né? Faz essa recuperação aqui um pouco mais forte que a gente falou.
desde abril, e justamente segura na média móvel de 200 e vê que ela vem seguindo, né? Ela não perde mais a média móvel de 200, veio a perder aqui esse mês, e aí quando perdeu, já vem perdendo inclusive fundos anteriores, né? A gente vê que realmente essas médias aqui também seguram o preço, certo? Ajudam a segurar, tá? Enfim, o que que a gente viu hoje, tá? Mais recente, o que que a gente está vendo aqui, né? A gente viu sexta-feira talvez o que poderia ser um candle aqui de reversão, né? A gente falou aqui que pode ser quase um martelo, alguma coisa assim. Ontem ele tentou voltar acima a gente vê aqui que essa sombra, né, quase chega aqui na região que eu não queria que perdesse, que é esses fundos anteriores dos 168 mil. Não conseguiu ficar acima, hoje também tentou ficar acima aqui, chegou a ter aqui um pouquinho da sombra, aqui um pouquinho do nosso pavio hoje ficou para cima, mas já voltou e está fechando de novo com uma queda de 0,27%. Não tá legal, tá, pessoal? Não tá legal, tá realmente apontando para baixo. Então, talvez tentar buscar aí mais vendas, né? Se eu for trazer aqui talvez algum outro índice setorial para a gente ver que não está tão ruim, os outros todos estão ruins, tá? Eu vou trazer aqui o INDX, que talvez ele não esteja tão ruim. Por quê? Porque o INDX, bom, se vocês quiserem, a gente pode analisar mais calma. Quer dizer, se vocês quiserem, podem olhar amanhã, ontem, que tem análise mais calma, né, mais detalhada do papel, do índice. Hoje eu vou trazer só essa parte mais recente aqui do papel, que é depois que ele começou a lateralizar, né, ele começou a segurar numa região aqui, numa resistência em 100 não, né, em 29.500, conseguiu romper, certo? Então aqui ele veio nesse movimento, rompeu, fez um topo acima, começou a fazer um fundo, não chegou a fazer um fundo aqui nessa mesma região que estava fazendo os fundos anteriores, aqui nessa região de suporte intermediário aqui nos 28.400, voltou a subir e está ganhando aqui essa resistência que agora é um suporte, podendo ser aquele movimento, né, de alta, certo, pessoal? Eu poderia buscar um topo acima do topo anterior, deste topo aqui, que seria muito interessante. Ainda não venceu a média móvel de 200, né, pessoal? Então não estou 100% confiante, mas dentre os setores que a gente está vendo, ele é o que está mais resiliente, né? Tipo a gente, resiliente aqui, os operadores de bolsa de Brasil, certo? É, bom, mas vamos falar de papel, né? Vamos falar de papel, que acho que é o mais importante para a gente. O primeiro papel que eu quero trazer, que foi perguntado para mim aí no WhatsApp, eu falei, poxa, vou falar no programa que eu acho que é interessante falar, é COSAN, tá, pessoal? COSAN é um papel que a gente vem falando já que não estava muito bem, né? Talvez por causa de uma alavancagem um pouco maior que eles têm, alguma coisa assim. O pessoal está tentando melhorar, né? Eles têm algumas companhias dentro, era Raizen, que sofreu, é, tiraram agora contas fora, estão tentando acertar um pouco, né, a parte da companhia em si como um todo, mas está sofrendo, né, pessoal? Está sofrendo. A gente vê que depois de vir uma lateralização aqui, né? A gente vê esse movimento aqui, vou trazer esse triângulo aqui de consolidação aqui, né? Que ainda tem esse suporte intermediário também, que ora trabalha acima, depois trabalha abaixo, depois trabalha acima, depois trabalha abaixo, mas foi perdido aqui, né? Em maio, perdeu e aí caiu com força, certo? Caiu com força, achou uma região aqui de suporte nos R$ 13,20, começou a ter uma certa é, movimento altista aqui, né? Um movimento de alta, um movimento que acabou sendo um movimento de correção dessa queda, né? A gente vê que esse movimento está até um pouco fraco se a gente vai analisar o volume. Vamos analisar o volume. Olha como caiu o volume, como é que estava, certo? E olha quando começa a subir o volume, como ele fica mais baixo, certo? Aqui no final até desse movimento aqui, a gente consegue ver que ele tem até a gente não começa a ficar um pouco mais lateral aqui, né? Movimento que não chega a ser mais tão íngreme, não é mais tão acentuado esse movimento de alta, até que realmente perde aqui no início desse mês, perdeu qualquer movimento de alta e aí entregou feio, tá? O que está acontecendo? Veio testar de novo, tá? A região aqui dos 13,20 e está perdendo. Ontem e hoje começou a perder essa região dos 13,20, que indica para a gente o mesmo movimento que a gente estaria vendo no índice, tá? No Ibovespa. Por quê? Porque ele, peraí, deixa eu tirar esse triângulo aqui que a gente consegue ver, deixa eu tirar essas linhas aqui que a gente consegue ver melhor, tá? O que eu vou querer dizer aqui para vocês? O que a gente está vendo, pessoal? A gente está vendo justamente um movimento de queda, fez um fundo aqui em junho, voltou a subir,
faz um topo abaixo do topo anterior e agora rompe o fundo, está querendo romper o fundo anterior em busca o quê, né? Então vamos ver aqui, tem esse fundo aqui, faz esse topo aqui. Então a ideia agora é buscar um fundo mais embaixo, certo? No movimento de queda. Se a gente for querer trazer Fibonacci, né, para quem não conhece Fibonacci, depois comenta aqui que a gente pode até trazer talvez uma certa explicação, alguma coisa assim. Mas se a gente for trazer aqui o Fibonacci, 100% do movimento de queda, certo? Ele teve uma correção aqui, deixa eu apagar agora essas linhas aqui que a gente não precisa mais, certo? É uma correção até os quase 50% do movimento, e agora vai seguir o movimento de continuado nessa queda, certo? Então teve esse movimento de alta aqui, que na verdade é uma correção dessa grande movimento baixista do papel. Se a gente for querer dizer que isso aqui são ondas de Elliott, se você é daquele que gosta de contar ondinhas, né, pessoal? Então essa aqui é a onda 1 de Elliott, certo? Essa aqui seria a onda 2 corretiva, e aqui estaria começando a onda 3, certo? A onda 3, que como vocês bem já devem saber de outros programas aqui, é a onda mais forte, né? A onda que mais movimenta. Então vamos lá, né? Se essa aqui é a onda 1, a gente acha que pelo menos a onda 2, a onda 3 tem que ser do pelo menos o tamanho da onda 1, ou 161% ela. Então, pessoal, o que eu digo para vocês é que ela pode ir até os 2,44 aqui, sem, é, sem medo de ser feliz, tá, pessoal? A gente tem aqui regiões de fundo aqui lá nos 1,50, fundos lá da época da pandemia. Não sei se vai até lá, tá? Não sei se vai até lá, mas o que está me mostrando aqui pode ser um movimento de queda sim do papel, a perda desse movimento, até por quê? Porque olha o volume, né, pessoal? Assim como a gente analisou que o volume estava mais fraco, agora o volume começou a aumentar, depois começou a cair, né? Então a gente vê esse volume aqui já subindo, tá? Agora que eu disse isso, eu vou vender? Não vou vender Cosan, né, pessoal? Não vejo vendas aqui. Quer dizer, não é que eu não vejo vendas, eu vejo vendas, eu só não quero vender aqui porque, não sei, cara, eu não tô ainda muito confiante, eu não sei se eu venderia. Vamos olhar aqui os outros indicadores. Opa, perdi? Perdi ela aqui, peraí, vamos trazer aqui de novo. Aí, pronto. Aqui. Os outros indicadores até estão mostrando que cara, eu acho que dá sim para vender. O meu único problema, que aí você já sabe, é que o melhor stop, deixa eu tirar isso aqui pro lado aqui. O melhor stop dela está acima do topo anterior, tá? Esse stop, se tu vai querer colocar o stop aqui, onde eu coloquei aqui nos 13, vamos botar aqui na máxima, tá? Tu vai querer colocar teu stop aqui na máxima, começa a ficar ruim, né? Por quê? Porque tu tá numa região aqui que pode ser estopado facilmente. O melhor seria colocar aqui em cima, tá? O ideal. Mas daí, olha tudo que já caiu, né? Caiu, tu vai ter um stop de 35%, aliás. Não adianta, né? Não dá. Eu não gostaria de fazer isso. E aí eu teria que colocar o stop mais arriscado acima desse topinho aqui, que aí eu acho que não vale. Mas por isso que eu não quero vender, tá? Agora, se eu acho que é para baixo, eu acho que é para baixo. Eu acho que perdendo aqui ele tem toda a chance de continuar caindo. Se você está comprado, eu acho que não é uma boa, tá? Acho que realmente está ruim a situação de Cosan. Ela precisa se acertar, ainda mais se nós estamos falando aqui de ter um juros mais alto aqui no Brasil, talvez não é tão bom ficar com ela. Ela precisa mostrar um resultado melhor, tá? O que a gente pode ver é isso, tá? Eu só diria isso. Espero que esteja feita a tua análise e eu sei que talvez não foi o que tu queria ouvir, mas tá aí, tá na mão, tá, pessoal? Cosan, acho que é mais vendedor do que comprador. Vamos para outra. Agora vamos trazer uma notícia boa, né, para gente aqui. Quem viu a gente falar de Vibra um tempo atrás, Vibra a gente falou que poderia ser uma compra e até teria dado a compra, né? Até tá começando a querer andar a Vibra, né, pessoal? A gente viu esse movimento todo altista aqui de Vibra. Então vamos lá, né? Vamos fazer essa análise aqui. Vibra veio no movimento forte de alta, fez um movimento um pouco mais acentuado de correção aqui, né? Uma correção um pouquinho mais longa.
o que é até saudável para o papel, né? Até saudável para o papel, e aí voltou a subir. Voltou a subir aqui. A gente até falou em talvez comprar, a gente acabou comprando o GPA, não o Vibra. E voltou, rompeu máxima histórica aqui, rompeu máxima histórica, que seria esse topo anterior, e aqui está ainda no movimento continuado de alta, certo? Agora, ele deu uma leve corrigida desse movimento altista, fez uma leve correção aqui, se eu quisesse traçar, então aqui teria um movimento primário, aqui um movimento corretivo, tentou perder o topo histórico anterior, não conseguiu, e aqui a gente tinha falado, olha pessoal, aqui se a gente quisesse, poderia ter sido feita, poderia ser uma compra aqui, né, vencendo o topo anterior para justamente ver se ele por que essa compra? Porque não precisaria andar muito, né? A gente poderia até ter o alvo, aliás, ainda no topo, sem precisar fazer topos sem romper máxima histórica, né? Ainda dentro da máxima histórica, ali nos 36,40 daria alvo. E realmente está andando, tá, pessoal? Teria andado. Aqui seria uma compra arriscada, que nem a gente sabe, que nem vocês sabem que eu falo, né? Mas se fosse para fazer alguma coisa, seria aqui porque a gente estava vendo um aumento de volume, principalmente nesse dia aqui, foi acho que a gente falou, né? E está começando a ter um volume maior. E outra coisa que a gente falou que gostaria de ver, e vimos, estamos vendo, né? É nesse outro indicador, o estocástico, né? O estocástico está saindo da região de sobrevenda, que o estocástico, quando sai de uma região de sobrevenda, ele começa a fazer, sim, uma indicação de um sinal de compra, tá, pessoal? Então, quem sabe, pode ser que vai andar bem. Se tu arriscou essa compra, parabéns. É, acho que pode dar certo e é uma oportunidade aqui para vir rápido, né, pessoal? Uma coisa que não precisa andar muito. A gente botou o bom de colocar esses stops mais curto é que provavelmente a gente vai atingir o nosso objetivo mais rápido, certo? Já que eu falei de Vibra, vamos falar de o GPA, o GPA3 Ultrapar, né, que a gente estava falando, que teria sido um movimento muito parecido, né, pessoal? Só que, claro, é, aqui com o stop já um pouquinho mais seguro, por quê? Porque ele fez justamente a mínima abaixo do topo histórico anterior aqui, então a gente estaria um pouco mais seguro na compra. A gente falou disso aqui, acho que foi ontem, que teria dado uma compra e realmente estaria dando a compra, está rompendo máxima histórica. A gente falou em tentar, inclusive, chegar a 23%, um pouco de ousadia. Vamos ver se vai, tá? Aqui, claro, a diferença entre Vibra é um movimento mais curto, né? Um pouco mais arriscado, e aqui a gente vai tentar pegar um movimento mais longo, mas com mais bem protegido, tá? Um stop um pouco mais bem protegido. As duas são muito parecidas, tá? São empresas que atuam em setores parecidos, então eu não, eu acho que as duas estão muito bem posicionadas aqui. Eu até acho que eu preferiria Ultrapar porque eu gosto de movimentos mais longos, certo? Mas eu acho que Vibra também teria dado um bom movimento e acho que também pode dar. Se tu escolher uma das duas, se tu entrou nas duas, eu já não gostei tanto. Mas se tu escolher uma das duas, entrou, parabéns, tá, pessoal? Acho que o GPA também vai andar, certo? É, agora, deixa eu ver CPLE3 que a gente comentou. Copel aqui, cara, eu gostaria de fazer também um adendo. A gente estava falando de Copel, tá? A gente falou de Copel, acho que foi ontem, pessoal. Ontem. Copel, vamos lá, né? Aquele papel que vem no forte movimento de alta, certo? Segue uma tendência forte altista. Aí ele começou a lateralizar aqui, certo? Então ele perdeu essa linha de tendência de alta num movimento de lateralização. Vamos fazer aqui o retângulozinho, tá, pessoal? Fazer esse retângulozinho aqui foi a lateralização. Então até aqui ele estava se mostrando um papel um pouco mais forte, né? Porque depois de subir bastante, Copel não perdeu, mas não fez fundos mais baixos do que fundos anteriores, né? Porque vamos ver onde é que estaria o fundo aqui para perder. Opa, teria esse fundo aqui, vamos lá, isso aqui pode ser considerado um fundo, né? E ele não chegou a perder em nenhum momento, né? Ele só fez esses fundos nessa região aqui e ficou segurando. Mas, ok, o movimento lateral tirou da tendência primária de alta, e infelizmente aqui ela veio a perder esse mês. Ela chegou a perder a região, o fundo dessa lateralização de curto prazo, certo? A gente ontem comentou que ela veio perdendo, perdeu tudo que é fundo, né? Perdeu inclusive esse fundo aqui maior, que é a primeira vez que ele está perdendo um fundo desde esse movimento de alta. Então ontem a gente comentou que, poxa, quem sabe aqui a gente estaria vendo um candle de reversão,
Falei que não gosto muito de candles de reversão, né, aquela coisa toda, mas que poderia ser, talvez, se você gosta de candles de reversão, porque o volume começou a aumentar, né? Teve um candle aqui que poderia ser de reversão e estava tendo um movimento de alta que poderia colocar o papel de volta a subir, né? E talvez devolver de volta para essa região de consolidação aqui em cima, certo? Hoje, hoje ele faz um movimento que eu já começo a olhar para o outro lado, certo? Eu já estou começando a ver para o outro lado. Por quê? Porque ele não conseguiu ficar acima desse fundo anterior, por isso que eu estou trazendo o Copel de novo hoje, né? Então, aqui se começar a perder o fundo, tá? Desse martelo que a gente diz aqui, desse candle de reversão do dia 14, pessoal, talvez seja mais uma venda para ter esse movimento continuado aqui. E aí sim, né? Porque agora o Copel, perdendo esse fundo, ele está começando a fazer fundos mais baixos, tá? Então, vamos ficar de olho aqui em Copel, tá? Como eu falei, eu não gosto de operar candle, não sou muito de operar candle, mas se começa a ter um padrão assim que já está rompendo o candle e do movimento de baixa, já me animo mais a vender, que não é só um candle mais, né, pessoal? Enfim, então, tinha mais esses três papéis aqui para trazer para vocês. Ah, e tem mais um, né? Tem mais um que eu queria trazer, que era PRIO. PRIO, para quem não lembra, né? É, bom, para quem não sabe também, é uma Junior Oil, né? Uma empresa de petróleo aqui do Brasil, né? Veio no movimento forte de alta em 2026 aqui, muito primeiro pelo fluxo estrangeiro, aí depois acho que aqui no meio começou a guerra, né? Isso aqui é até legal de ver, né? Vamos analisar de novo, quando a gente fez a análise a gente viu, mas vamos trazer aqui de novo, lá, olha eu trazendo geopolítica e macroeconomia, que não é para trazer, mas vamos lá, né? É, chegou aqui na época da guerra, aqui em final de fevereiro, ela estava aqui na região dos 54, e aí depois da guerra o petróleo começou a subir, e ela subiu junto com o petróleo, começou a lateralizar aqui no topo, né? Até quando começou a acalmar um pouco a guerra, começou a ter o MOU lá, o acordo, né, entre Irã e Estados Unidos, começaram a reabrir, então o petróleo começou a cair a partir aqui de 22 de maio, e aí o preço da ação também começou a cair, não coincidentemente ele foi segurar justamente em preços lá de fevereiro, de antes do começo da guerra, certo? Então ela voltou para lá, segurou, fez o fundo e começou a subir. Aqui a gente até comentou, né, pessoal, que poderia ter uma compra quando começa a romper essa linha de tendência de alta. É, o problema é que tu ia ficar nas mãos da geopolítica, qualquer notícia, e a gente sabe que Trump um dia fala uma coisa, a Irã vem e fala outra, então tá meio caótica a situação da guerra, aí o Trump diz que Irã está fazendo acordo, Irã vem e desmente, Irã tem, né, tá difícil saber o que está acontecendo, e aí tu ficaria na mão desse caos geopolítico, porque daqui a pouquinho vem um acordo, petróleo desaba, e aí o papel volta a cair e volta a trabalhar na região dos 51 aqui, até mais abaixo talvez, que aí teria força para o petróleo até cair mais, enfim. O que a gente viu aqui, esse acordo não está vindo, né? Está demorando, e o papel começou a querer ganhar de novo essa região de fundos anteriores, voltar para essa região de consolidação, de lateralização aqui, que foi no período ali em que estava com o petróleo mais caro, justamente. Olha que lindo, né? Está chegando de novo para trabalhar nessa área, né? Então, papel cheio de gap, né? O que é gap? Esses espaços em branco aqui que a gente vê, tá? A gente vê que está bem ruim de trabalhar, de operar o papel, porque todo dia uma notícia diferente de guerra, mas ele está numa tendência aqui de alta, certo, pessoal? Está numa tendênciazinha de leve tendênciazinha de alta aqui, né? Meio que lateral, mas meio que fazendo topos maior, um pouquinho mais acima do topo. Não está numa tendência de alta, né? Isso aqui tecnicamente até tá, mas não, tá lateral, pessoal. Tá meio que lateral, mas está começando a ganhar sim essa região de fundo. Ontem com um volume um pouquinho maior e hoje se segurando acima disso, pode ser um bom sinal, tá? Pode ser um bom sinal. O que seria esse sinal? Talvez, vamos ver se daria aqui. Até daria, daria. Até daria, até daria. Não é o mais ideal, tá, pessoal? Eu não vou fazer, eu não gosto disso, mas eu não tenho que pensar só em mim, né? Eu tenho que pensar em vocês que estão assistindo, se vocês quiserem, se vocês gostam de PRIO, eu sei que tem muita gente que gosta, eu gosto também, tá? Eu gosto também. O meu único problema é estar
à mercê aqui de movimentos geopolíticos, mas eu gosto do papel. Então, se tu gosta do papel, não se importa tanto com isso, dá para te tentar comprar aqui de novo no rompimento da máxima de ontem e tentar levar até o topo aqui dessa lateralização aqui na região dos 70,50, tá? O problema é que justamente o teu stop aqui talvez não é o melhor, né? O teu melhor stop, melhor de todos, seria aqui embaixo, tá? Seria lá na região dos 55 e 30, aí fica muito longe, tá? O segundo melhor stop é aqui na região dos 56,90, tá? Que ainda assim, para mim, o risco-retorno não cabe, tá? Agora, se tu quiser colocar na mínima aqui desses últimos dias aqui, né? Também não tá errado, tá? Também não tá errado. E aí cabe jamais até um retorno maior, tá? O problema é que ele pode voltar a continuar nesse triângulo. Olha eu com triângulo, não sei por quê. Tem problemas com figuras geométricas, só que me falta agora. Nesse retângulo, pode voltar a trabalhar nesse retângulo que a gente vai trabalhar como fundo aqui, e aí teu stop está dentro do retângulo, que aí tu pode ser estopado, ele trabalhar e depois vir estourar. Mas tudo bem, né? A gente tem que entender que o movimento que a gente está querendo pegar aqui é justamente esse movimento de alta do petróleo, esse caos de guerra ainda com os Estados Unidos e Irã, então pode ser sim uma compra, tá, pessoal? Enfim, esses papéis aqui que eu queria trazer além da nossa ronda, certo? Que acho que tem oportunidades, tá? Na nossa ronda, a gente tinha parado, já está aqui ela aqui, a gente tinha parado em Tegma, né? TGMA3, a gente tinha comentado e deu, né? Hoje teria dado essa compra aí, pessoal. Vocês veem, né? Olha só, olha quantos papéis eu falei de compra no mercado que eu tô pessimista. Não vi, não tô vendo nenhuma venda, e isso eu já vou colocar para vocês, tá? Que está acontecendo? Os papéis que estão caindo, eles já caíram muito, eles já estão sofrendo bastante, então fica mais difícil de entrar no meio do movimento, porque o teu stop fica maior, o teu alvo fica mais curto, o papel já pode estar um pouco mais cansado do movimento, né? Então, tá difícil achar vendas, né? Tá muito mais fácil achar compras. Claro, tem que ser muito pontual, tem que ser muito específico, tem que pensar a dedo e assim, ó, já digo para vocês, eu estou falando que um monte de compra, eu até agora eu tenho mais vendas do que compra nas minhas recomendações, tá? E são vendas que eu estou trazendo há muito tempo e que não, né, ainda não deram o meu alvo, mas estão andando devagarinho, certo? Então, não estou fazendo nada muito arriscado depois dessa última volatilidade que a gente está tendo desse mês com essa saída de estrangeiro aqui da nossa bolsa, certo? Mas vamos falar de Tegma, de novo, não era para analisar, mas já que deu entrada aqui, vamos analisar, certo, pessoal? O que a gente tem Tegma? Tegma era uma ação que subiu muito, vem subindo. Bom, se a gente for olhar aqui, sobe desde 2022, né? Sobe bastante aqui, desde 2022 até hoje já subiu 340%. É um bom papel, sempre subindo, né? Sempre subindo no mesinho, que ano a ano vem subindo, botando máxima, sempre todo ano subindo um pouco, certo? É, até esse ano, até aqui depois começou a guerra, a gente vê aqui que a partir de fevereiro, aqui, março, ela começou a cair, caiu muito forte, perdeu uma tendência de alta mais recente aqui, né, que tinha, desde outubro, e despencou com força, certo? Foi segurar onde? Foi segurar em fundos lá anteriores, lá da região, do início do ano passado, e aí começou a tentar subir, já não fez um topo mais tão alto, né? Então aqui a gente pode ver que a gente tinha esse topo histórico aqui, ela caiu forte, recuperou como se fosse quase em V, mas sem muita força, por quê? Porque o topo já não foi nesse mesmo região de topo anterior. Aqui já começa a mostrar que já não estava tão forte, né? Então voltou a trabalhar numa região de suporte dos 28 e 50 por aqui, né? Essa região de suporte que a gente está vendo aqui na tela. Deixa eu trazer mais perto, vou trazer mais perto. Vamos botar aqui. Até que, até que, até que início desse mês, muito provavelmente teve uma das poucas ações que tiveram um resultado um pouco melhor, né? Ele abre com esse gap de quebra aqui, esse gap de fuga aqui no dia 4 de agosto e sobe 11,5%, vem justamente parar numa região aqui de topo, eu vou trazer essa região aqui entre 33 e 40 aqui, 34 e 40, uma região de topos anteriores, certo? Vem segurar aqui
nessa região. E aqui, pessoal, a gente estava falando aqui esse movimento, por ter sido um movimento de impulsão forte e um movimento lateral aqui, um movimento mais num retângulo aqui, não um retângulo, né? Isso aqui é um canalzinho de queda aqui. Isso aqui é um mastro-bandeira, né, pessoal? Isso aqui pode ser visto como um mastro-bandeira, como vocês bem sabem, né? Se o rompimento de do mastro-bandeiras, quando rompe aqui o topo do pano aqui, digamos, da bandeira, ele vai replicar, a tendência dele é replicar justamente o mastro para cima, tá? É isso que diz a figura de mastro-bandeira, certo? Que poderia colocar o papel lá na casa do chapéu, né? Lá na casa, lá no topo histórico anterior, lá na casa dos 39,40, certo? Seria mais ou menos esse o alvo desta bandeira. Eu preciso que ele chegue até lá? Não, não preciso que ele chegue até lá. Outra coisa, só para que você saiba, né? A bandeira também é legal a gente olhar o volume, porque o mastro é para ter um volume maior e o pano é para ter um volume menor. Isso aqui ajuda a dizer para a gente que é uma bandeira, certo? Então, o que a gente falou é que poderia ter sido feita uma compra. Eu, para ser bem mais conservador, como eu sou, eu queria ver o rompimento. Tá ali já o desenho, né? Não tem porque eu fazer aqui para vocês. O rompimento aqui, pelo menos dessa máxima recente aqui, né? Rompendo aqui com volume, eu ficaria feliz. Foi o que aconteceu hoje, certo? Hoje rompeu com volume. Droga que voltou, né? Droga que voltou bem o papel. Ele chegou a subir quanto aqui? Deixa eu ver aqui quanto que ele chegou a subir. Chegou a subir 3% e hoje está dando e terminou, fechou com uma alta de 1,3. 1,3. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Vamos ver se vai. Tô confiante aqui, né? Tô confiante no papel. Vamos ver se ele anda, tá? É, enfim, Tegma hoje teria dado entrada se vocês quiserem, tiverem operado Tegma. Acho que é uma boa, tá? Daquelas três que a gente tinha visto para compra, que era, se não me engano, era Tegma, Curi e o GPA. Eu estava mais feliz, estava mais querendo comprar Tegma, tá? Hoje teria dado. Vamos ver, porque pelo que a gente está vendo, até Ultrapar estava andando bem, né, pessoal? Ultrapar estava andando bem. Enfim, o que que a gente pode ver aqui agora, pessoal? Vamos voltar depois de Tegma. A gente pode voltar a subir, né? Tasa. Vamos olhar Tasa. Tasa, cara, Tasa eu estava sentindo que ela estava querendo romper isso aqui, tá? Mas vamos lá. É, que eu perdi, que eu achei que poderia ir, mas não fiz nada. TAS a gente vê que é uma ação que vem desde, vamos pegar aqui desde quando aqui exatamente, né? Desde 2021 aqui que vem perdendo regiões, né? Então ela cai um pouquinho, faz uma lateralização, cai um pouquinho, segura um suporte, anda de lado, cai um pouquinho não, né? Vem com uma queda, lateraliza, vem com uma queda, lateraliza, a gente tem visto esse movimento desde 2021, tá? E não diferente, foi 2025 foi assim, né? Ela estava aqui lateralizando, segurando em cima de um suporte aqui em R$ 7, né? 7,10, perdeu o suporte e aí teve uma queda aqui de 35%, lateralizou. E aqui, pessoal, aqui ela começou a mudar, né? 2026 ela mudou, ela começou a subir, segurou bem nesse suporte aqui na região dos 4,50. Em 2026 ela começou a querer fazer um movimento altista. Por quê? Porque ela subiu, fez um topo, fez um fundo, fez um topo maior. Aqui estava se desenvolvendo um movimento altista, até que começou a não ter mais forças. E aí esse topo, que era para ser o topo maior, já não conseguiu mais vencer. Esse topo aqui ficou abaixo do topo anterior. E aí começou a perder o fundo também, ficou abaixo do fundo anterior. E aqui a gente começou a caracterizar, aqui a gente começou a caracterizar este movimento de queda aqui, certo? Esse movimento de queda aqui fez perder justamente o suporte lindo que a gente via aqui nos 4,50 aqui aproximadamente, tá? E aí a gente começou a ver, poxa, tá ruim para Tegma, né? Tegma, olha eu, tá ruim para Tasa, né? Tá ruim para Taurus, ninguém mais quer arma, tá ruim. E aí ela vem e consegue, a partir do dia 17 de junho, voltar acima, né? Voltou com bastante força.
É, veio testar a média móvel de 200, média móvel de 200 segurou de novo aqui como uma boa resistência, né? Então a gente vê aqui que ela testa, vou até desenhar aqui para vocês. Ela vem aqui, tenta ficar acima, não consegue, volta, não perde mais o fundo, volta a testar a média móvel de 200, não consegue ficar acima, volta a testar a média móvel de 200, vem testar aqui o suporte, a gente vê que ela começou, o que pessoal? Lateralizar, consolidar nessa região aqui, certo? Ela começou a lateralizar aqui, pegar uma região bem mais ampla para que a gente consiga ver bem, tá? Mas a gente vê que ela vem, inclusive, fazendo fundos um pouco mais altos aqui, né? Não chega muitas vezes a tocar. Ontem ela veio com um movimento forte, vencendo a média móvel de 200 e ficando acima de topos anteriores, tá? Quanto é que foi ontem aqui? 5,5% de alta. Hoje devolveu já bastante, né? Hoje também com volume forte, caindo 2,70, é, mas está acima da média móvel de 200. Tá? Isso aqui começa a me animar, tá? Começa a me animar que talvez a gente possa ver, quem sabe, Taurus alguma vez na vida, depois de muito tempo, começar a ter topos mais altos aqui num prazo maior. Vamos ver aqui no semanal se a gente consegue explicar mais ou menos. Ó, topo a ser vencido. Vamos ver quando é que foi que ela teve um topo aqui nesse momento aqui, ó. 2023 ela chegou a subir e fazer topos maiores, né? Antes disso a gente não teve muita coisa, né? 2021 não teve topos, aqui teve topos maiores, depois não teve mais, né? Vamos voltar para o diário, olhando aqui o gráfico diário de novo. O que a gente tem que ver, tá? Qual topo para ganhar aqui, para a gente começar a ficar bem otimista para um prazo até maior em Taurus, é esse topo aqui na região dos R$ 6, tá? 6,05. Então, a gente vê se vai trabalhar lá. Qual o problema? O problema é que tá realmente ficando melhor aqui. O que a gente poderia ver? Uma compra ganhando a máxima de ontem. Onde é que está o teu stop, Jorge? Está lá abaixo desse suporte que segurou bastante aqui o papel. Um stop bem seguro, né? E aí tu vai ter que ver o papel subir 37% para me dar o meu risco-retorno que se vocês ainda não sabem, eu tenho um risco-retorno, eu tenho minhas estatísticas, isso aqui é dentro da área de probabilidade, estatística, métodos quantitativos, na verdade, né, a gente consegue ter uma ideia melhor de um retorno para longo prazo em cima de patrimônio que seja suficientemente bom para o risco que a gente corre estando fazendo isso, tá? E aí, para isso, eu preciso que o papel suba 37% para esse stop que eu estou colocando aqui, né? Para mim não fecha. Para mim não fecha. Mas se tu tá olhando para a TASA, o vencimento do topo anterior, do topo de hoje, também aqui dos R$ 5,30, R$ 5,30, aliás, tá? Seria uma boa compra, tá? Talvez seria uma boa compra, só que como eu te digo, né, o teu stop está muito longe, ou tu vai ter que arriscar um stop no meio do caminho, eu não aconselho, certo? Olhando, deixa eu ver aqui se os outros indicadores aqui te dão mais confiança para fazer isso aqui, porque eu sei que TASA é uma ação boa, né, pessoal, bastante gente gosta de TASA, e ultimamente, muito tempo que ela não tem andado muito bem, né? Então, nos outros indicadores, aqui, ó, aqui a gente viu um bom sinal, né? Que a gente está vendo um bom sinal justamente no MACD, né? O MACD rompendo a linha de sinal para cima, mostrando e rompendo com uma inclinação boa aqui, tá? Eu acho que pode ser um bom sinal de compra, que eu queria que esse momento tivesse um pouquinho mais para cima. Mas tá, temos alguma coisa aí para nos corroborar, tá? Além, é claro, desse baita desse volume de ontem, algum motivo tem para ter tanto volume. Esse movimento de alta está sendo com um volume mais crescente, né? Então a gente vê aqui em julho que não tinha tanto volume, né? A gente olha o volume que estava fraco, agora o volume em agosto está maior e ele está fazendo um movimento rompendo média móvel de 200. Então sim, eu estou mais otimista com casa. Vou fazer alguma coisa? Eu não vou. Se vocês quiserem, não acho tão errado comprar, tá? Mas tem que caber dentro da gestão de risco de vocês. Façam gestão de risco, tá, pessoal? Depois de Taurus, a gente tem Taesa. Pô, Taesa a gente tinha falado de uma venda, né? De uma possível venda de Taesa, foi isso? Agora não lembro mais. Acho que foi. É uma venda de oportunidade.
Por quê, pessoal? Vamos lá, né? Taesa, a gente vê que, pô, é uma baita de uma ação, né, pessoal? Quem sou eu para dizer assim, vende Taesa? A maioria das pessoas tem Taesa para longo prazo, na carteira de dividendos, e não julgo, né? Pelo contrário, eu apoio, eu apoio essa ideia, né? Ah, mas aí eu aqui dizendo vende. Não, tem que entender que são horizontes diferentes. A tua carteira, de novo, a tua carteira tem que ter operações de longo prazo, que é para compor patrimônio, que é para deixar para os filhos, que é para fazer né, aquele planejamento muito bem feito com um posicionamento estratégico. Isso aqui são operações táticas de curto prazo para pegar alguns movimentos de curto prazo, né? Curto prazo, claro, falando aqui até 2 meses, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, Taesa veio no movimento forte de alta em 2025 e aí começou a lateralizar aqui, né, dentro de essa consolidação aqui dentro de uma região bem ampla, eu diria aqui, entre 43 e 37, mais ou menos essa região aqui, a gente viu ela consolidando. Claro, né, que ela tem, vocês bem sabem, né, isso aqui é um movimento primário lateral, né? Dentro desse movimento primário lateral, a gente vai ter um movimento secundário de queda, um movimento secundário de alta, um movimento de queda, um movimento de alta, um movimento de queda e um movimento de alta, tá? E agora um movimento de queda, certo? Então, isso é o que eu quero dizer. Existem movimentos secundários dentro do movimento primário. A gente vê que esse topo aqui, que chegou aqui a testar 2 vezes a região de topo, não conseguiu mais vencer, e esse topo aqui já ficou abaixo desse aqui, mostrando fraqueza dos compradores, não conseguiram mais trazer o papel para as regiões de máximas, né? E aí o que aconteceu? Perdeu essa tendênciazinha de alta que a gente estava vendo aqui, né? Que é justamente essa linha que eu vou deixar aqui em destaque para vocês, né? Perdeu essa linha, perdeu essa tendência de alta, veio testar o fundo da consolidação assim que vem desde novembro de 2025 e começou a querer perder. Como? Volume crescendo, né, pessoal? Volume crescendo, e aqui a gente começa a ver que quem sabe seria uma venda, e foi aqui que a gente falou que poderíamos tentar fazer uma venda curta, tá? Para pegar um movimento curto para tentar aproveitar essa força que a gente está vendo em todos os setores, principalmente nos setores nos setores elétrica, né, e utilities em geral, que eles estão sentindo mais. Como eu já comentei ontem, talvez porque eles subiram mais também, eles estão sentindo um pouco mais. A ideia seria vender perdendo aqui, né? Opa, 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 opa. A ideia seria vender perdendo a mínima desse dia aqui e o stop ficaria aqui. Só que, claro, agora que a gente tem esse novo topo aqui um pouquinho mais alto, eu acho que o stop ficaria melhor na máxima de ontem, tá, pessoal? O stop mais seguro é na máxima de ontem. Se romper aqui os 36,70, talvez dá para vender. Claro, pessoal, alvo nada mais longe, não tentem levar mais do que 33,40, tá? Porque aqui a gente tem uma região que já foi topo anterior, já foi fundo anterior, e claro, né, a gente tem aqui a região dos 34,60 como uma região intermediária que dá para ser um alvo intermediário, o pessoal deixar um pouco lá, que pode vir a segurar, certo? Então, talvez aqui possa ser uma venda. O que está acontecendo? Esses dois últimos candles aqui de queda já está um pouco com menos volume. Então já não tem aquele ímpeto todo que a gente gostaria. Então, tá cada vez eu tô cada vez querendo vender menos Taesa, tá, pessoal? Sinceramente, eu tô cada vez querendo vender menos. Eu tô vendo que o Ibovespa está se movimentando menos, Taesa aqui está tendo menos volume. Então, alguma coisa está me dizendo que aquele movimento grande da semana passada já está dando uma esfriada, talvez. Eu não sei se eu vou querer ainda fazer essa venda, tá? Não sei se eu ia querer ainda tentar fazer esse aproveitamento de uma oportunidade assim rápida, que talvez não vai ser rápida, é só por isso, certo? Que é para baixo, pode ser que seja, né? Realmente ela está perdendo essa região de consolidação. Eu, olhando para gráfico, sendo um analista técnico, se ele perde uma tendência, ele está entrando numa outra tendência, que é o que? A tendência de queda. Vamos tentar aproveitar, certo? Enfim, Taesa é isso que eu tenho para falar para vocês. Depois de Taesa, a gente tem Suzano, SUSB3. Isso, é isso, né, pessoal? Suzano, é, quem não sabe, celulose, né, de commodities, setor de IMAT, indústria, tudo, tá? A gente vê aqui que Suzano veio num movimento amplo, lateral aqui, então a gente vê que ela não fez mais topos acima. Opa, 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 opa. Vamos trazer aqui de novo.
não fez mais topos acima aqui dos 63 aqui por aqui, né? Mas ficou trabalhando aqui desde então dentro dessa região aqui que está marcada para vocês, certo? Desse triângulo, desse retângulo. Olha eu de novo com o triângulo. Chega o final do dia o cara fica meio pancado, né? E aí começou a ter um movimento, vamos lá, né? Vamos desenhar aqui o que está acontecendo. Bom, dentro desse retângulo maior que está aqui em destaque para vocês, a gente vê que o papel vem desde março de 2025, aqui o ano passado inteiro, numa outra consolidação aqui mais embaixo ainda, né, nessa região aqui, desse outro retângulo que eu estou colocando para vocês. Conseguiu querer ganhar aqui em fevereiro, certo? Em fevereiro conseguiu querer ganhar, não conseguiu chegar ainda em topos anteriores aqui da consolidação maior, veio perdendo, e aí perdeu o fundo aqui, inclusive, das duas consolidações, tanto essa aqui do ano de 2025, quanto esse prazo mais longo que a gente tem aqui, num movimento claro de queda, tá? Movimento claro de queda. A gente vê bem aqui dentre essas linhas aqui, essa aqui é a linha de tendência de baixa, aqui é um canal que a gente pode ver bem, que ela vem respeitando bem, né? É um movimento bem linear. Linear eu quero dizer que respeita bem as duas linhas, né? Então, está trabalhando aqui entre essas duas linhas, vem até o momento que segura nessa região de suporte, que eu nem sei de onde é que vem essa região de suporte, é de muito tempo atrás, mas segura numa região de suporte aqui, acha um suporte para ela, o preço achou o seu suporte aqui em 41 e 90, 40 e 90, 41, acho que até um pouquinho dá para a gente, vamos atualizar um pouquinho essa linha aqui, vamos trazer um pouquinho mais para baixo aqui. Aí, ó, ela começa o quê? A segurar aqui, fazendo topos e fundos na mesma região, ou seja, entrando numa consolidação que retira daquele movimento lindo de queda que a gente estava vendo. O papel começa a lateralizar de novo, começa a consolidar, começa a trabalhar exprimido entre 40 e 30 e 43,70. O que tem para se fazer aqui? Nada, tá, pessoal? Nada, nada. O ideal é, por que não tem nada a fazer? Primeiro de tudo, porque, cara, se eu quiser comprar aqui, eu vou ter que, vou dizer aqui, ó, se eu quisesse comprar aqui, eu vou ter que ter um alvo, como o alvo é curto, eu vou ter que ter um espaço muito pequeno aqui, um stop muito curto também, e é difícil achar stop curto dentro dessa operação, né? Por exemplo, se eu fosse querer comprar no rompimento da máxima de hoje, já não ia dar, né, pessoal? Por quê? Porque o meu stop ia estar aqui nos R$ 40, tá? Abaixo de R$ 40. E aí, meu alvo, eu ia dizer, poxa, ele vai ter que fugir da tendência. E eu não opero assim. Eu não opero assim. Para mim, a operação tem que estar dentro da tendência, né? Eu não posso dizer assim, cara, eu vou fazer essa operação porque eu tô aqui com a minha bola de cristal antevendo que esse papel vai mudar a tendência dele. Não vai mudar a tendência. Ele está lateral, eu tenho que acreditar que ele vai continuar lateral até que ele me prove que não está mais lateral. Então, se eu estou operando, eu tenho que operar ele na lateralização, certo? Ou rompendo essa lateralização, que aí é o que eu vou querer fazer de verdade, né? O que que é? Poxa, o que que tu vai querer fazer? Poxa, se começar a perder aqui a região dos R$ 40, que é o suporte, eu vou querer vender, certo? Se me der uma posição de venda. Ah, se começar a romper os 43,60 para cima, talvez eu possa querer comprar. Claro que eu não vou querer vender e nem comprar, porque tem um monte de sujeira aqui no caminho. O que é sujeira? Muito ruído. Não é? Tem a média móvel de 200 para cima, tem esse outro suporte aqui que agora vai virar uma resistência, tem esse outro suporte aqui embaixo também, se eu quiser trabalhar com venda. Então, não vou querer fazer nada com ela. Ela está numa região aqui que está ruim, ruim para eu querer operar a Suzano, tá? Então, não vejo operações de curto prazo aqui em Suzano, não vejo nenhuma operação de swing trade para ela. Se você está comprado, agora vamos analisar de uma forma um pouco mais querido, tá? O que eu estou vendo aqui? Poxa, pelo menos, os volumes estão aumentando na compra, tá? Então, vamos ver os volumes aqui desde que entrou nessa lateralização. A gente vê aqui, vamos desenhar aqui de novo. Olha aqui, ó, olha o volume aqui pequenininho, tá? Baixinho o volume, né? Tivemos alguns momentos aqui de volume um pouquinho maior, que foi quando eu quis devolver, mas baixo, né? Agora esse volume está querendo aumentar. Quem sabe vai voltar a ter interesse papel para sair
desse retângulo maldito que ele está aqui, certo? Se tu tá comprado, é essa a esperança que eu vou te dar, tá? Agora, eu não faria nada aqui com papel, nem mesmo com bastante volume, que nem a gente está vendo hoje, né? Você sabe que eu gosto de operar também quando os players mostram interesse. Volume me mostra interesse. Então, mas mesmo assim não vou querer operar. Não quero isso porque tá lateral e tá muito ruído para qualquer lado, certo? Depois de Suzano, a gente tem soja, né? Boa safra do setor de agro. Poxa, aqui, será que foi resultado isso aqui? Só pode foi resultado, né? Para subir 18% num dia. Esse está sendo um problema que a gente está tendo nesse nosso último resultados, né? Está tendo movimentos muito voláteis, né? A gente está tendo uma volatilidade muito maior nos papéis, movimentos muito mais amplos, e aí fica difícil, fica muito difícil. Um, porque eu não opero, não gosto de estar posicionado antes de um resultado, antes de divulgação de resultado, e dois, que eu vou querer operar depois e já vai ter andado 18%. Vai fazer o quê depois de andar 18%? Comprar não vou, né? E não vou vender também depois de subir 18%, né, pessoal? Pelo amor de Deus, algum motivo tem. Eu não vi o resultado, não olhei os números para saber o que, que aconteceu, alguma coisa tem, né? Mas vamos lá, soja, o que estava acontecendo? Soja, boa safra, né? Estava vindo um movimento de queda aqui desde 2024, aqui, né? Que a gente pode ver bem, vou trazer no semanal, talvez, que dá para ver melhor. Então, ele caiu, corrigiu meio que lateralmente, né, pessoal? Não chegou nem a, quer dizer, aqui, se quiser dizer, dá para ser um topo, né? Vamos ver aqui. Vamos ser querido. Caiu, fez um topinho aqui e aí começou a cair e essa queda ficou mais íngreme esse ano, tá? Ficou mais íngreme esse ano. A gente vê que vem perdendo fundos anteriores, né? O fundo que teria que segurar é aqui essa região aqui, né? Desse fundo aqui, a região do 7,80. Tentou segurar de novo aqui final de 2025, não conseguiu, né? Quer dizer, conseguiu, fez um topo, mas o topo já não foi muito alto, né? Foi justamente numa região de fundos aqui intermediários, né? Aqui no semanal aqui, vou colocar mais ou menos aqui, né, a gente vê que segurou justamente nessa região de fundos e voltou a cair, aí sim perdendo, né? E aí quando perde aqui, ó, neste dia aqui que perdeu, na semana que perdeu, porque aqui nós estamos olhando semana, a gente vê que perde com bastante vontade, né? Perde caindo 17% na semana. E aqui sim, voltando para o diário, a gente vê que ele começa a desenvolver um movimento de queda mais acentuado, certo? E também aqui num canalzinho, né? Principalmente depois dessa queda aqui do dia 25 de março, não a rua, mas o dia, a gente vê que ele começa a trabalhar já com esses topos aqui, né, mais ou menos buscando essa linha pontilhada, essa linha de tendência de baixa, tá, pessoal? Que também trabalha num canal, né? Então aqui é a linha de retorno, a gente tinha uma linha de retorno nessa outra linha que eu vou colocar para vocês aqui. Essa aqui é a linha de retorno, tá? Então essa aqui é a linha de tendência de baixa. O que que me diz que é uma tendência de baixa? É a ligação de dois fundos, certo? Com a confirmação de o toque de terceiro e o respeitar isso, cria-se uma linha de tendência de baixa. E se eu trouxer uma linha paralela a ela, é, e ela também é respeitada, a gente tem como uma linha de retorno desse canal agora de baixa, certo? Ele estava vindo num canal de baixa, estava vindo com vontade, chegou aqui a achar uma região de suporte em 5,70, começou a trabalhar entre 5,76 e 24, 6,24 era já uma região, não era. Começou a vir trabalhar aqui, perdeu, e aqui a gente falou, né, que a gente viu que esse volume estava começando, deixa eu trazer aqui mais próximo, aqui, vamos parar de ficar mexendo, fica mais claro que eu estou falando. Então a gente viu que essa alta veio com pouco volume, começou a trabalhar aqui com pouco volume, quando começou a aumentar o volume, ela realmente começou a é, apontar para baixo, né, para perder a região de 5,70, a gente falou, poxa, aqui quem sabe dá para vender, né, perdendo, realmente perdeu com força, veio respeitar a linha de retorno aqui, tentou voltar não a suporte aqui em 5,70, que era para ser um suporte antigo, virou uma resistência, o papel não conseguiu ficar mais acima, e aí desabando, chegou aqui a quase dar a nossa, se você fez a venda, né, no caso, quase dar a parcial, até que veio o resultado e mudou tudo.
Por isso que eu não gosto de estar posicionado em papel na hora do resultado. Às vezes a gente está, sei o que, né, pessoal? Também não dá para evitar 100%. Mas mudou tudo, né? Subiu esses 18% aqui. Veio testar justamente essa região de topos anteriores, aqui em 6,20, tá? 6,30, com a linha de tendência de baixa lá do início daquele movimento mais acentuado que a gente viu a partir de janeiro de 2026, tá? O que eu vou dizer para vocês, pessoal? Aqui ele ainda está numa tendência de baixa, certo? Ainda está numa tendência de baixa. Está respeitando a linha de tendência de baixa, ainda não rompeu. Pela força que está vindo, existe uma boa probabilidade de que isso vá ser rompido, sim. E esse papel, pelo menos, pare de cair. O que ele pode fazer é isso aqui, né? Não subir mais, começar a lateralizar e romper essa linha de tendência de baixa aqui, por exemplo, certo? Ou também pode ter um movimento altista e fazer isso aqui. Pode fazer tudo isso aqui? Pode. O que ele vai fazer? Não sei. O que a gente faz daí como operador diante de um cenário desses? Nada. Paciência, meu amigo. Paciência. Calma, segura, para, pensa. Não faz nada. Espera. Espera para ver se ele realmente vai romper. Espera se ele for romper aqui e for querer fazer um pivô de alta, dá uma oportunidade de ter um stop mais barato, que é o que? Ah, veio aqui, bateu aqui, fez um fundo aqui e aí vai voltar a subir. Aí a gente compra se romper aqui, se romper aqui, com o stop aqui embaixo, certo? Dá para comprar. Ah, não, ele segurou aqui e aí começou a fazer um movimento de queda. Poxa, fez um movimento de queda, aí se romper para baixo aqui, a gente vai ter um stop aqui, dá para vender. Agora, se tu tá vendido daqui ainda, pessoal, infelizmente, né, provavelmente tu vai ser estopado se ele vier ganhar aqui essa região de lateralização, tá? Daria para ter feito alguma parcial aqui nesse meio do caminho, quando veio esse resultado aqui, daria para ter soltado antes, daria, mas fica difícil, né? Ficou bem difícil. É difícil, não adianta, quando acontece isso, não tem muito o que fazer, né, pessoal? Às vezes a gente é estopado, o importante é, se tu fez a operação com stop aqui, não tira o stop, tá? Respeita a operação. A operação era para ir, se não, se perdeu o canal aqui se perdesse o topo da lateralização, tu ia sair fora, respeita isso, tá, pessoal? Mantém o plano. O primeiro stop é o que menos dói, porque tem muita gente que pensa assim: "Ah, não, mas acho que ele vai só um pouquinho mais, depois vai voltar a cair, vou puxar um pouquinho mais para cima", e aí vai postergando o stop e o preço vai subindo e o preço vai subindo e tu vai só perdendo mais dinheiro e fica com o dinheiro empatado numa ação que tu entrou por um motivo que já não está mais ali, porque já mudou o cenário, já tem uma coisa nova acontecendo e tu tá com o teu dinheiro empatado, cada vez perdendo mais, sendo que esse teu dinheiro poderia estar sendo muito mais bem aproveitado em alguma outra operação. Enfim, isso que eu tenho para falar para vocês. De soja, eu acho que eu tenho tempo para mais uma rapidinha. São Martinho, poxa, São Martinho foi mais uma que sacaneou também, né? A gente chegou a falar de venda em São Martinho, né? Perdendo aqui essa mínima. Tava tudo para ser venda, né, pessoal? Também não dá para. Não culpa o mensageiro, culpa o gráfico. É, vamos lá, né? São Martinho, para quem não lembra, né, ela vem no movimento forte de queda aqui. Vou até colocar essa. Deixar em destaque essa linha de tendência de baixa. A gente vê que respeita muito bem, né? Muito bem. A SMTO veio caindo. Olha quantas vezes tocou aqui nessa linha de tendência de baixa, né? Tocou aqui, aqui, e sempre nunca conseguiu romper, né? Sempre respeitando e sempre fazendo fundos menores. Então estava bem no movimento bem desenhado de queda desde 2024, desde 2025 inteiro, até que acha um suporte aqui na região dos quanto aqui? 13,20 por aqui, é isso? Nem sei quanto aqui, vamos trazer aqui de novo, na região dos 12,90, tá? R$ 13. Acha um suporte e aí começa a fazer o quê? Um movimento altista, né? Mas é um movimento altista que é um movimento de correção de todo esse movimento de queda, tá? A gente até falou, a gente trouxe aqui bastante esses movimentos, né? Que isso aqui é um movimento primário de queda, aqui pode ser apenas uma correção um pouquinho maior, né? Uma correção um pouquinho mais profunda, né? É, mas um movimento altista também de um bom tempo aqui, de um bom tempo, né? Que a gente está vendo aqui, que foi 120 dias aqui, né? Porém,
Se nós formos olhar aqui de novo no semanal, a gente teria, trazer aqui as linhas, tá? Eu não vou fazer muito, tá? Não vou apagar as outras linhas, mas aqui, ó, movimento de queda, fez o fundo, fez o topo, e aí poderia estar fazendo aquele zigue-zague baixista, zigue-zague descendente, né? Com fundos e topos descendentes. O rompimento, claro, dos 12,90 lá que a gente falou, seria o principal confirmador de que está um movimento de queda num período bem amplo, né? Que nós estamos pegando lá desde 2024. Mas enfim, ele estava respeitando que uma linha de tendência de baixa, né? Estava respeitando uma linha de tendência de baixa, depois de fazer esse movimento corretivo de alta, começou a cair aqui em exatamente em final de março, né, início de abril, perdeu a movimento altista e aí começou a fazer topos e fundos descendentes no movimento baixista e aí começou aqui a querer perder esse fundo anterior daquele movimento maior, movimento primário de queda que a gente viu, a gente está tendo agora um movimento secundário também de queda, né? De novo, vamos desenhar aqui para que todo mundo entenda. A gente tinha aquele movimento que caiu forte desde 2024, teve essa pequena altinha aqui, aquele primeiro canal de alta, e agora ele estava começando a cair de novo. Então, é um movimento de queda primário, e aqui é uma queda secundária, aqui uma alta secundária, e aqui uma queda secundária. Então, essa aqui é essa queda aqui, tá? Enfim, tá aqui essa queda secundária, começou fez um fundo, fez um topo, vamos trazer desde aqui, né? Fez um topo, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo mais abaixo, fez um topo mais abaixo, e aqui a perda daqui é continuidade desse movimento de queda. A gente falou, poxa, quem sabe poderia vender aqui, né? A gente falou até que não ia querer vender muito, por quê? Porque tem essa outra região que ia segurar aqui, né? Que é esse fundo dos 12,90 aqui que a gente falou, que é um fundo forte, a gente não ia querer vender, mas tava com cara de que ia romper, principalmente, opa, peraí que eu perdi tudo aqui, principalmente aqui no dia 4, né, 4 aqui a gente vê que realmente ele tava com uma força, entrou bastante volume, rompeu, né, fechou uma queda aqui de 3%, né, mas tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. Hoje ele começou a, não perdeu, né, voltou, recuperou, e tivemos volume aqui de compra um pouquinho mais forte, testando de novo a linha de tendência de baixa. E hoje, pessoal, veio um volume acima da média, né? Aqui ó, a gente pode ver o volume acima da média, com um fechamento fora, né, acima da linha de tendência de baixa e acima da média móvel de 200. Aqui, pessoal, ele está me dizendo, opa, tô querendo subir, tá? Não é tanto para baixo que nem eu vou querer ir. Claro, vamos com calma. Vou querer comprar? Não vou querer comprar. Não acho, não confio. A gente já tem esse topo aqui, né? Se a gente for traçar bem, pode dizer que pode vir lá, ele pode querer ainda segurar aqui e ficar nessa lateralização, pode ficar aqui nesse movimento por um bom tempo também, né? O que a gente sabe é que ele está rompendo uma tendência de queda. Se ele rompe uma tendência de queda, ele tem três opções: cair, subir, andar de lado. Se ele parou de cair, ele vai ou subir ou andar de lado. Então, eu não posso dizer que ele vai ter um movimento de alta mesmo. Pelo menos vamos ver se ele ganha o topo anterior para eu poder dizer que aí sim ele vai estar querendo dar um movimento de alta, certo? Até agora eu não vejo nada a ser feito, tá? Só estou vendo que ele está querendo romper. Isso é um sinal positivo, mas não é ponto de entrada, não é um gatilho para eu entrar ainda, tá, pessoal? Não entraria aqui nesse papel, tá? E com isso, encerramos o programa de hoje, certo? Tivemos bastante coisas aqui interessantes hoje, certo, pessoal? Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é cautela de novo. Todo dia eu vou dizer para vocês, tenham muito cautela. Tivemos COSAN aqui analisando, né? Não foi uma solicitação, mas foi uma conversa aí, então eu espero que eu deixei mais claro a minha visão sobre o COSAN. Infelizmente não está muito bem. Ah, o que está indo bem é as nossas ideias de compra, talvez, em Ultrapar ou Vibra, que estaria andando bem também, né? Vimos aqui Prio, que pode ser que está entrando no movimento, voltando a trabalhar numa região de consolidação um pouco mais alta, tendo um espaço um pouco para subir um pouco. Mas
muita calma para fazer qualquer coisa em Prio, porque justamente ela está ainda à mercê do petróleo, certo? Que está sendo muito influenciado por essa guerra lá do Irã. No mais, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, dizer que muito provavelmente amanhã eu já vou trazer acho que já vai estar liberado o site para todo mundo. Então, entrem em Cultus Capital, cadastrem-se lá, que aí já vai estar, daqui a pouquinho vocês vão poder acessar lá dentro. Amanhã talvez eu traga aqui para vocês para mostrar como é que vai ser, explicar um pouquinho de como funciona, certo? Então, até amanhã. Agradeço a todos. Um ótimo restinho de noite.